Pequenas, dedicadas e com grande responsabilidade, as abelhas garantem a sobrevivência da raça humana. O desaparecimento das abelhas para os apicultores e fazendeiros será um grande desastre, pois é a polinização das abelhas que garante uma alta produção de frutos, sementes e mel de excelente qualidade. De um modo geral, as sementes responsáveis pela produção das plantas provêm de frutos e esses de flores. Então, para que haja boa safra de frutos, é necessário que as flores sejam polinizadas, ou seja, que o pólen produzido por uma planta macho seja levado até a flor de uma planta fêmea. Uma prova disso é que em alguns países os apicultores prestam serviços, levando suas colmeias para os agricultores, e os dois ganham. O agricultor em quantidade e qualidade dos frutos, e os apicultores em quantidade e excelência na qualidade do mel. Só nos Estados Unidos, o aumento na produção agrícola em função da polinização das abelhas atinge 15 bilhões de dólares. A falta da polinização será um desastre, pois muitos dos alimentos que consumimos são polinizados por abelhas, como as maçãs, os abacates, os brócolis, as cebolas, as ameixas, os limões, os amendoins. Ou seja, 1/3 do que comemos depende da polinização das abelhas. Com o desaparecimento das abelhas, muitas espécies estariam comprometidas, inclusive a nossa. Segundo Einstein, se as abelhas desaparecessem da Terra, ao homem restariam apenas 4 anos de vida. Vamos ouvir agora a opinião sobre este assunto do professor doutor do Instituto Federal de São Roque, Fernando Santiago. Então, Rafaela, eu não sou profundo conhecedor, né, da obra do Einstein, não sei se realmente a afirmação é dele, mas mesmo não sendo, eu acho que essa situação ela é um pouco interessante. Os 4 anos podem ser figurativos, né? Mas de qualquer forma, as abelhas desaparecendo, a gente tem uma reação em cadeia enorme, a gente já sabe disso há muito tempo, no sentido de que muitas plantas são polinizadas exclusivamente por abelhas, né? E quando eu falo muitas espécies mesmo, que elas coevoluem com as abelhas e na verdade dependem das abelhas para fazer essa polinização. Então, com o sumiço, né, com a extinção de espécies de abelhas, essas plantas também acabariam sendo extintas. E aí você tem todo um problema ambiental, que é você mexer de fato nas cadeias alimentares. Joia. Professor, a respeito bem dessa parte então da botânica, né? O senhor falou que é essencial o trabalho das abelhas quanto à polinização das flores. Existem algumas espécies que dependem exclusivamente da polinização das abelhas, né? O senhor poderia citar alguma espécie assim pra gente? Então, de cabeça não tem nomes de espécies, né? Mas a gente sabe, né, pela literatura, que existem realmente espécies que são polinizadas, como eu disse na resposta anterior, exclusivamente por abelhas, né? Então, agora de cabeça realmente não lembro nenhuma específica, mas você tem todas, por exemplo, aqui nos trópicos, principalmente no Brasil, a gente tem uma família que são as passifloráceas, né? A família passiflorácea, a família do maracujá. Então, várias espécies de maracujá são polinizadas só por mamangavas, por exemplo. Então, e exclusivamente por mamangavas. Então, se você acaba com essas espécies de mamangavas, por tabela também essas espécies de maracujá acabam não sendo polinizadas. Agora, em vários países, né, no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, realmente muitos grupos de plantas são polinizadas exclusivamente por, às vezes, uma ou duas espécies somente de abelhas. Joia. Aí o perigo da gente poder ficar sem elas. Sim, e você está vendo, por exemplo, todo o movimento dos Estados Unidos, por exemplo, né, que eles estão realmente uma campanha, né, essa questão toda da extinção das abelhas nos Estados Unidos é uma questão muito séria. E aí aquela coisa que a gente sempre fala, a questão ambiental ela é
vamos dizer assim, quando mexe no bolso, então quando o econômico vem à tona, aí as pessoas percebem que tem uma perda enorme, né? Então, infelizmente, as pessoas esperam chegar no bolso para começar a tomar medidas, e às vezes as medidas já não conseguem ser mais remediadas, né? Então, isso é um problema enorme. As abelhas compõem um sistema social no qual o ser humano deveria se espelhar para que a humanidade desperte para os valores da cooperação e da doação. Além da polinização, elas doam seu precioso mel como fonte de alimento e propriedades medicinais. Mas por que será que as abelhas estão desaparecendo? Em todo o mundo, as abelhas estão desaparecendo de uma forma misteriosa. Este sumiço inicialmente foi percebido nos Estados Unidos, e muitas revistas publicaram reportagens sobre o assunto. A comunidade científica está preocupada, pois a polinização feita pelas abelhas garantem a renovação de milhares de espécies vegetais no planeta Terra. As florestas, as matas ciliares, inclusive a Mata Atlântica, são exemplos de moradia das abelhas. Elas possuem inúmeras espécies de plantas e também abelhas nativas, muito importantes para a polinização. Vamos ouvir a opinião do professor doutor de zoologia Márcio Pereira. Qual é a importância da polinização e para a produção de alimentos? Existe uma ligação direta nessa questão da polinização com o alimento? Sim, muitas espécies de plantas dependem necessariamente da polinização. Existem outros tipos de polinizadores, mas as abelhas são os principais. Então, algumas espécies, se você não fizer a polinização por polinizadores, tem que fazer manualmente, e aí implica com mais gastos e uma eficiência bem menor. E 80% das plantas cultiváveis no mundo dependem direta ou indiretamente de polinização por abelhas. Hoje, sabemos que a população das abelhas tem diminuindo ao longo do tempo. Eu queria perguntar se existe uma causa específica para estar acontecendo essa diminuição da população. Bom, ainda não foi fechado uma explicação definitiva para isso. Existem alguns fatores que estão aí relacionados. Uma das coisas é que, principalmente no Brasil, usa-se um excesso de agrotóxicos. Esses agrotóxicos eles acabam chegando nas colmeias por meio do pólen, do néctar, e levando talvez as suas crias das abelhas à morte. Existe também algumas especulações quanto ao aquecimento global, então a modificação do clima pode estar interferindo, e a intensa urbanização. O que leva à intensa urbanização? Reduz bastante as áreas de coleta de alimentos das abelhas, reduz muitas vezes também os pontos em que elas buscam água, porque as abelhas também precisam de água nas suas colônias. E existe também um outro processo, que é o seguinte, que muitas vezes as pessoas não entendem que as abelhas são importantes. Sempre que vê um enxame de abelha, acha como se fosse uma ameaça, alguma coisa perigosa. Então, muitas vezes, muitos enxames, muitas colmeias são destruídas de maneira completamente sem necessidade. E existe um outro problema, que é o seguinte: as abelhas, muitas vezes, elas estão trocando suas fontes de alimento, que são plantas e da natureza, por coisas químicas produzidas aí pelo ser humano. Então, refrigerantes e outras coisas mais. Então, isso às vezes acaba fazendo com que as abelhas se percam um pouquinho e diminuam sua população. Você citou uma coisa que é muito importante, também está relacionado com as nossas perguntas, que é a respeito dessa diminuição. Está acontecendo essa diminuição, o que isso pode interferir na nossa vida, essa diminuição das abelhas? Tem uma relação? Sim, voltando àquilo que a gente estava conversando, pelo menos 80% das plantas cultiváveis que têm valor econômico para a gente, produz grãos, enfim, alimento, elas estão relacionadas com a polinização de abelha.
Não é que a abelha seja a única fonte de polinização, mas se as abelhas desaparecerem, vai quebrar bastante a produção de grãos e alimentos para o ser humano. Outra coisa que é bastante relevante é o seguinte, é que as abelhas, como a gente tinha dito anteriormente, algumas plantas dependem exclusivamente das abelhas. Como que pode ser substituído? Fazer a polinização manual, que é muito menos eficiente e bem mais cara. Então esses impactos são os maiores. O desaparecimento das abelhas também está envolvido com todo um ecossistema, porque existem animais que se alimentam dessas abelhas, existem predadores como aranhas e outros animais aí, pássaros, que muitas vezes são predadores e que precisam também dessa fonte de alimento. E uma outra coisa que impacta diretamente é a produção de mel e dos seus derivados. Então, o desaparecimento das abelhas e a falta da produção de mel causariam um impacto econômico muito grande, porque existem muitas comunidades, muitas pessoas que têm isso como uma importante fonte de renda. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para evitar que aconteça esse desaparecimento? Sim, então deveria ser feitos estudos para tentar entender melhor o que leva a esse desaparecimento, que existem algumas hipóteses, algumas teorias. Outras coisas seriam a conscientização da importância das abelhas. Eu vi algumas coisas interessantes, existem grupos que vão até os locais onde tem os enxames de abelha e que coletam essas abelhas, evitam a destruição delas de maneira desnecessária. E que mais? E tentar proteger principalmente as nossas abelhas nativas. Por quê? Porque elas já estavam aqui e são importantes polinizadoras das plantas nativas aqui do Brasil. Então, sem elas também, essas plantas, que não necessariamente têm interesse econômico para o ser humano, mas elas são importantes para o ambiente. Alguns cientistas acreditam na possibilidade de que alguns produtos geneticamente modificados, como o milho, possuam uma toxina que pode enfraquecer as abelhas, tornando-as mais suscetíveis à doença, permitindo a entrada de parasitas e vírus. Estudiosos se referem como a AIDS da apicultura. Os pesticidas são outro motivo provável do desaparecimento das abelhas. Eles podem causar problemas neurológicos, impedindo-as de retornarem para a colmeia. Os pesticidas e fungicidas enfraquecem o sistema imunológico das abelhas, fazendo com que elas se tornem menos resistentes a doenças. Na tentativa de amenizar o problema, cientistas europeus estão realizando a inseminação artificial nas abelhas. Mas além de doloroso e invasivo, esse procedimento de nada vem ajudando a solucionar de fato o problema. O que fazer para salvar as abelhas? A União Europeia proibiu desde 2013 o uso de pesticida à base de neonicotinoides no Brasil. O maior produtor de mel é o estado do Piauí, principalmente em regiões próximas à cidade de Picos. Os apicultores adotaram a agricultura orgânica, onde os pesticidas são abolidos. Não existe agricultura transgênica. Eles plantam flores diversificadas para que as abelhas possuem pólen de boa qualidade e possam transformá-los em bom mel. Cuidam da qualidade das águas nas fontes naturais dos rios e riachos na região e, com isso, conseguem os maiores níveis de produtividade do Brasil. Vamos ouvir a opinião do professor mestre Vanderlei Ildefonso sobre isso. O que é uma espécie-chave? Espécie-chave é uma espécie que tem uma posição de destaque dentro de uma comunidade. Ela é fundamental para a manutenção daquele ecossistema e de todas as populações que vivem ali. Esse termo espécie-chave é um termo que faz uma analogia a um outro termo da engenharia, que é o termo da espécie, da pedra-chave. Né? A gente sabe que algumas estruturas são construídas e algumas pedras são colocadas em posições estratégicas. Essas pedras, se forem removidas, desestruturam toda aquela engenharia, toda aquela obra que foi construída. Como exemplo, a gente pode citar os aquedutos romanos, construídos para transportar água a grandes distâncias.
Havia algumas pedras com forma de cunha, então cuneiforme que a gente fala, e que eram pedras-chave. A remoção de uma delas já iria desestruturar todo o aqueduto. A espécie-chave obedece a essa mesma ideia. A eliminação de uma espécie-chave de uma comunidade desestrutura toda aquela comunidade, todo aquele ecossistema, do mesmo jeito que a remoção da pedra desestrutura toda aquela obra construída. É muito importante a mobilização por parte das autoridades para que participem também desse desafio de reverter esse quadro ameaçador de extinção das abelhas, seguindo outros países que proibiram o uso destes pesticidas à base de neonicotinoides e também apoiam universidades e instituições de pesquisa pela luta da sobrevivência das abelhas. Estamos vivendo em um período já previsto por cientistas chamado Síndrome Colapso das Colmeias. Fenômeno ainda sem explicação esclarecida, mas muito preocupante para todos. Mas nem tudo está perdido, ainda há esperança de reverter este quadro. Por isso é hora de despertar para a vida do planeta. Precisamos nos adaptar a práticas que beneficiem as abelhas e acabar com as monoculturas. Se criarmos um ambiente bom para as abelhas, teremos a humanidade cercada de alimentos e bons frutos, e garantiremos a vida das futuras gerações. Se você quer conhecer mais sobre as abelhas, você pode visitar a Cidade das Abelhas. Está situada na cidade de Embu das Artes. Lá você encontra profissionais capacitados, como o biólogo Fabiano, que ministra palestras fantásticas sobre a vida das abelhas, esclarecendo muitas dúvidas comuns a todos. Lá você encontra também brinquedos pedagógicos e divertidos para as crianças, além de poder observar um apiário e melíponas, que são as abelhas sem ferrão, como as jataí. Obrigado por ter chegado até aqui e espero que vocês tenham gostado.